Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos apresentar a vida do nosso pastor Isaac Luiz. Ele irá ministrar ao nosso coração a sua vontade, o teu ensinamento e a tua palavra, Pai. Dá-nos a sabedoria para aprender, dá-nos a capacidade de absorver a mensagem que o Senhor tem para nós. Toma o teu servo em suas mãos, abre as janelas, as dispensas do céu, ó Pai, para que o teu filho, como um bom dispenseiro, entregue para nós o que há aí na tua morada. É o que pedimos em nome de Jesus. Os irmãos ainda permaneçam de pé. Glória a Jesus. Com alegria eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Nós queremos, antes de fazer a leitura, já está permitindo ao irmão presbítero irmão Fernando, juntamente com os candidatos a batismo, que pode tomar a sala para os irmãos estar aprendendo mais um pouco a respeito do batismo. Nós estamos programando um batismo para o mês de setembro. Iremos na reunião agora no final de agosto, em Patrocínio, ver se a gente confirma esse batismo lá. Mas o certo é que vamos ter o batismo, pode ser que às vezes jogue um pouquinho para frente, mas já estamos preparando e programando para setembro o nosso batismo, que envolverá também as demais congregações ligadas a esta regional. Quero cumprimentar também os irmãos, os amigos que certamente poderão acessar através do canal da igreja, canal do YouTube, a nossa ministração nesta noite, dando continuidade a uma série de lições que nós estamos estudando a respeito das doutrinas bíblicas. Quem pode dizer qual é a doutrina que nós vamos estudar hoje? Do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Então você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos estar fazendo menções em dois textos. Atos dos Apóstolos vai ser o segundo, aliás. Nós vamos ler primeiro no livro do profeta Joel, um versículo bastante conhecido da igreja e certamente há de trazer para nós uma explanação, essa diferença prometida pelos profetas da presença do Espírito Santo, e nós vamos entender nesta noite o Espírito Santo, como ele atuava lá no Velho Testamento e como o Espírito Santo atua, a partir do Novo Testamento e com a igreja de hoje, essa pessoa especial, maravilhosa da Trindade Santa, que é o Espírito Santo. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 apenas, o versículo 28 é a promessa da efusão do Espírito. E essa palavra efusão, ela já traz para nós uma explicação de que o profeta estava garantindo que a igreja receberia esse Espírito Santo pleno. Nós vamos ver que há uma diferença como o Espírito Santo atuava lá no Velho Testamento e como o Espírito Santo atua na igreja hoje, isso a partir da igreja, da fundação da igreja no Novo Testamento. Versículo 28, capítulo 2 do livro do profeta Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Agora nós vamos ler Atos, capítulo
1º, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã, e peça ao Espírito Santo que nesta hora ele tome o seu entendimento para que você possa aproveitar as bênçãos de Deus através daquilo que o Senhor Deus há de nos entregar nesta noite. Então, doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina do Espírito Santo, ou estudo do Espírito Santo, é chamado de pneumatologia, ou seja, o estudo dessa pessoa santa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, pneumatologia é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Na verdade, desde o dia do Pentecoste, o Espírito Santo vem exercendo na terra uma atividade fora do comum. Nós vamos ver que, especialmente neste século, temos visto a gloriosa verdade do Espírito Santo muito significativa para as nossas vidas, né? Muitas pessoas têm tido uma experiência gostosa com essa pessoa santa da Trindade, que é o Espírito Santo. E é uma necessidade, irmãos, imperiosa, é uma necessidade urgente nós conhecermos não apenas a doutrina, né? O que é doutrina? É um conjunto de ensinamentos, né? O Espírito Santo ensina, né? Nós aprendemos com o Espírito Santo, mas não basta nós conhecermos apenas a doutrina, mas também o que o Espírito Santo pode e quer fazer em nós. E não só fazer em nós, mas por nós. Não é? Porque uma coisa é nós falar assim, o Espírito Santo vai fazer em nós, mas ao mesmo tempo ele age por nós. Então nós vamos ver que é também pelo poder do Espírito Santo que a Igreja de Cristo vem triunfando sobre os poderes satânicos. Se não fosse a presença do Espírito Santo que sustenta a igreja, ela já tinha talvez enfraquecido, mas o Espírito Santo está conosco desde aquele dia do Pentecoste. E Jesus afirmou isso, né? Quando ele é assunto aos céus, ele diz, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar convosco o Consolador. Consolador é o Espírito Santo. Então nós vamos entender, irmãos, que o Espírito Santo não é apenas uma influência como muitos tratam o Espírito Santo. Tem pessoas que falam assim, eu estou sentindo uma áurea boa, eu estou sentindo uma áurea do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, além disso, que às vezes as pessoas dizem que sente, mas não é simplesmente uma influência, né? Ele não é simplesmente uma nuvem. O Espírito Santo, como Deus, como Jesus Cristo, que nós já estudamos aqui, é uma pessoa. Ele tem personalidade, assim como nós estudamos Deus, Jesus, o Espírito Santo também tem os mesmos atributos de pensar, de sentir, de agir.
Ele é uma pessoa. Então, creia nisto hoje, irmãos. O que nós vamos aprender aqui hoje é glorioso, sabermos que o Espírito Santo é uma pessoa e ele está conosco. Jesus foi ao céu, hoje a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo Consolador com a igreja. Então nós vamos entender que alguns creem no Espírito Santo de forma errada. O Espírito Santo é uma pessoa divina, onde nós vamos mostrar no decorrer de todo o ensinamento hoje. Ele tem nome, né, que o identifica como uma pessoa. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus mandou o Consolador, a pedido do Pai. Então, os três trabalham em conjunto e são três pessoas. O Espírito Santo não é algo ilusório, não é uma nuvem, ele é uma pessoa. Ele pode assumir símbolos, que nós vamos ver aqui. Símbolos diferentes. Para mostrar o poder dele, nós vamos ver aqui daqui a pouco alguns símbolos. Mas ele é uma pessoa. Ele se identifica com o Pai, com o Filho, e com todos os cristãos o Espírito Santo se identifica. O Espírito Santo, ele tem poder, né, de decisão. Eu quero que os irmãos abram Atos capítulo 15, versículo 28. Hoje nós vamos precisar de leitura, e se possível um obreiro, e que você leia com o microfone, o irmão Florentino, o irmão André, um dos irmãos aí que puder nos auxiliar. Atos 15, versículo 28, vai provar que o Espírito Santo tem poder de decisão. Nós vamos entender, então, o Espírito Santo como uma pessoa. Ele se identifica com o Pai, com o Filho, com todos os cristãos. Mateus 28, 19 fala assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se identifica com o Pai, com o Filho e conosco, a igreja do Senhor. Ele tem poder de decisão. Se encontrou, pode ler. Atos 15, 28. Na verdade, recebereis bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15 e 28. 15 e 28. Repetir, pastor? Pode repetir, por favor. Na verdade, recebereis bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Numa outra versão, diz que, na verdade, pareceu bem, ou seja, pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. O que estava acontecendo aqui, que o apóstolo Pedro vai falar do Espírito Santo? Quando ele está falando aqui, ó, versículo 28, na verdade, pareceu bem. Ou seja, o Espírito Santo achou por bem. Estão entendendo, irmãos? Então, ele tem poder de decisão. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo. O que estava acontecendo, que no momento em que os apóstolos anunciavam o Evangelho, e havia começado a conversão de alguns gentios, a igreja ia pregando o Evangelho, e os gentios iam crendo, recebendo a salvação, e eles se reuniram porque estava acontecendo um problema sério. Os judeus, eles não aceitavam que os gentios viessem e teria que circuncidar. Uma série de exigências de acordo com a lei de Moisés. Mas aí,
O apóstolo Paulo já havia sido chamado para a obra, Barnabé, mais alguns irmãos reuniram com Pedro. Pedro, como era aquele discípulo, aquele apóstolo da ala dos judeus, que sempre ensinava no meio dos judeus, diz a Bíblia, inclusive, que teve uma discussão entre os apóstolos. Aí teve que fazer uma reunião para eles resolver essa questão. E aí, os gentios têm que circuncidar ou não? Não é? E eles se reúnem, e Pedro, como, apesar de defender, né, as leis, o judaísmo, mas Pedro já havia entendido a presença de Jesus Cristo como Salvador, abolido essa prática da circuncisão, e Pedro entra na defesa dos demais apóstolos ali para convencer aqueles outros que não havia necessidade da circuncisão. Então Pedro vai dizer no versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo. Não há necessidade disso. Os irmãos entenderam? Então, foi uma decisão do Espírito Santo. E Pedro explicou que não precisava ficar preocupando com circuncisão, através de uma decisão do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo tem poder de decisão. Ele pensa, ele tem vontade própria, sente tristeza, revela, ensina, dá testemunho de nossa filiação com Deus, intercede, fala, comanda, testifica de Jesus. O Espírito Santo é tudo isso aí. O Espírito Santo tanto é uma pessoa que alguém pode mentir a ele. Lembra lá de Atos 5:3, quando chega Ananias e Safira, e aí comenta lá com os apóstolos, por quanto tinha vendido a propriedade, aí diz a Bíblia que o apóstolo, cheio do poder de Deus, diz, olha, você não mentiu a nós, mas você mentiu ao Espírito Santo. Uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, não é? E grave foi aquela consequência por haver mentido ao Espírito Santo de Deus. Pode-se blasfemar contra ele, ele é uma pessoa, apesar da consequência que a Bíblia diz, não é? Blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão. Em que isso consiste? Tem um versículo na Bíblia Sagrada que fala que o homem, pecando contra o homem, os juízes da terra o julgarão. E pecando contra o próprio Deus, se pecar contra o Espírito Santo, pecou contra o próprio Deus. Quem o defenderá? Amém, irmãos? Então a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo pode acontecer com a consequência de não ter o perdão. Aí nós vamos ver também, então, a personalidade do Espírito Santo. Ficou claro para os irmãos? Ele não é uma ilusão de pessoa, eu estou vendo ele. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é? Conforme já vimos aqui, pensa, sente, decide, tem tristeza. Assim como nós estudamos Deus, Jesus Cristo e agora o Espírito Santo. A deidade do Espírito Santo. As Escrituras claramente revelam ser o Espírito Santo uma pessoa divina. Não é? O Espírito Santo é chamado Deus, lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O Espírito Santo possui atributos divinos como eternidade. Em Hebreus 9, 14 fala que ele é Espírito eterno. O Espírito Santo é onipresente, é onipotente, é onisciente. O Espírito Santo realiza trabalhos diversos. Vamos citar alguns aqui, alguns trabalhos que o Espírito Santo realizou. Primeiro que nós queremos citar, foi o Espírito Santo quem deu vida à criação de Deus. Trabalhando conjunto, nós vamos ver lá em Gênesis 1 e 2, a terra, porém, era sem forma e vazia. Mas ela vai dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, ele
realiza trabalhos divinos. Foi o Espírito Santo que transformou e que continua transformando o homem pecador em uma nova criatura. É pelo poder de transformação do Espírito Santo que ocorre a conversão. É o Espírito Santo quem levou a Cristo da morte mediante a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo veio com a ajuda do Espírito Santo enviado por Deus. Então, desta forma, o Espírito Santo é uma pessoa, viu, irmãos? De modo que você, à noite, você dobra os seus joelhos, você pode pedir ao Espírito Santo de Deus. Fica comigo esta noite. Espírito Santo de Deus, conforme o salmista diz lá no Salmo, acho que 51, né? Não retire de mim. Espírito Santo de Deus, fique comigo. Porque ele está aqui, ele foi enviado de Jesus, ele é uma pessoa. Então, o Espírito Santo recebe vários nomes: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de vida e Espírito de adoção. Todos esses nomes, alguns deles, não é? É dado porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo, como já dissemos aqui, apesar de ser uma pessoa, ele possui os seus símbolos, mas os símbolos é para mostrar as qualidades do Espírito Santo. Um dos símbolos que nós estudamos, os irmãos conhecem muito bem, é o fogo. Lá em Lucas 3,16, fala, né, da sua grande força em relação às maneiras diversas de operação. O que faz o fogo mesmo, irmãos? Ele limpa, não é? O fogo tem essa função de limpeza, de corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição que deve adornar os filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder como símbolo, que é o fogo, de limpar, de purificar os nossos pecados. O Espírito Santo tem um símbolo também, o vento. Né? Toda a igreja conhece esses símbolos aí. Por que o vento? Não é? O vento é invisível, mas é real. Não é, irmãos? Você não vê o vento, ou vê, mas você sente. Inclusive você sente ele tocar na sua pele. E é por isso que o Espírito Santo tem o símbolo também do vento. Você pode não vê-lo, mas você pode sentir ele aqui agora mesmo, sentado do seu lado, te alegrando, te fortalecendo, te ativando a sua alegria diante do Pai. O Espírito Santo tem esse poder, não é? Então não podemos tocar, mas podemos compreendê-lo, senti-lo, e isso basta para as nossas vidas, né? A sua ação independe de determinação humana, não é? O vento, ninguém segura o vento, segura, irmãos? Ninguém consegue barrar, segurar o vento, não. Assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também tem um símbolo de água, né? Rio, chuva. Lá em João 7, 37, 39, fala assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo, considerado também como a água. Quais as propriedades da água? Limpar também, não é? Lavar com a água da palavra pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também é o símbolo do azeite, não é? E é muito comum, porque nós sabemos que era muito utilizado o óleo nos tempos passados, lá no Velho Testamento e até nos tempos contemporâneos, a gente vê o uso do óleo, mas ele também é tido como um símbolo do Espírito Santo, nas solenidades de unção, de consagração de profetas,
de reis, de sacerdotes. Por isso ele é considerado como o óleo, porque ele tem esse poder de unção, de consagração. Então, fogo, vento, água, óleo, selo, não é? A gente fala assim, selo da promessa, é um símbolo do Espírito Santo. O selo, lá em Efésios 1:13, cita, né? Selo é a prova de propriedade. Selo é prova de legitimidade, não é? Você vai lá no correio, você deixa uma correspondência, ele pega um selinho lá e marca ali, mostrando que aquilo ali tem um valor e está com é de posse de alguém. Alguém tem dono, não é? É como o lacre, o selo é isso que identifica. Então o cristão tem dono. E com a presença do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo, o crente então recebe esse selo. Por isso que é importante ter o batismo no Espírito Santo. É para ser selado, é para ter garantia, é para ter propriedade do Espírito Santo. Então, todos nós que fomos selados com o Espírito Santo, temos essa garantia de propriedade. Amém? Um dos símbolos, que nós vimos, e uma vez eu vi alguém dizer, olha, o Espírito Santo, o corpo dele é como uma pomba. Não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Se fosse assim como quando na palavra de Deus fala do leão, não é? Ele teria o corpo de um leão. Não. Nós vamos aqui ver os símbolos, mas ele é uma pessoa. A pomba, como um símbolo, desceu sobre os discípulos no cenáculo, em forma de fogo. Havia o que queimar sobre Jesus, no entanto, veio em forma corpórea de uma pomba. Então, lá no Pentecoste, desceu o quê? Fogo. Para quê? Para limpar. Para queimar. Com Jesus, havia necessidade de limpeza? Olha, irmãos, olha a grandeza disso aqui. No batismo de Jesus, diz a Bíblia, quando ele batizou nas águas, quando ele levantou-se, veio sobre ele uma pomba, e ali era o quê? O Espírito Santo. O que significa a pomba na Bíblia aqui? Significa pureza, significa simplicidade, e Jesus não tinha defeito, Jesus não precisava ser purificado com fogo, precisava receber a presença do Espírito Santo através desse símbolo, que é a pomba, não é? Símbolo de pureza, da inocência de Jesus Cristo para depois ir na morte de cruz. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Glória a Jesus. A obra do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo, como eu já disse lá no início, atuou na criação, não é? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É interessante que o patriarca Jó também, ele foi falar sobre o Espírito Santo, e ele pôde dizer, pelo seu Espírito ornou os céus. Obra da criação do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo atuou antes do dilúvio. Aí eu vou explicar para os irmãos que há uma diferença de atuação com presença. Aqui no Velho Testamento nós vamos ver o Espírito Santo agindo em algumas situações. Agora nós vamos entender que o Espírito Santo está aqui sempre, à disposição do seu povo, da sua igreja. Então nós vamos ver os primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis, pinta um quadro de calamidade, não é? Um quadro crítico. Os 6 primeiros versículos lá do capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que lá quando a palavra de Deus diz que a corrupção do gênero dos seres humanos, quando os filhos de Deus
acharam as filhas dos homens e tomaram para si mulheres. Uma calamidade. Até hoje existem algumas correntes ideológicas, não é nosso interesse aqui ficar debatendo essas correntes. Alguns acham que esses filhos dos homens, de Deus, filhos de Deus, pode ser anjos, mas não existe prova bíblica, até porque a Bíblia diz que anjo não casa, não tem sexo, anjo não tem essas características, e nós vamos ver numa das próximas lições a doutrina dos anjos. Nós vamos entender melhor quais são as características dos anjos. Os irmãos vão ver que já vai mudar. Enquanto nós estamos estudando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalham de maneira unânime, mas os anjos já têm uma limitação, nós vamos entender. Então, quando fala, os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens, algumas correntes teológicas são traçadas, mas o que alguns entendem que pode ser os anjos, que tomaram para si mulher, o que não deixa algumas dúvidas, porque a Bíblia não tem base fundamentada para dizer isso. Outros entendem que é a linhagem de Sete, que vem de Adão, uma linhagem boa, tida como os filhos de Deus, da linhagem de Sete, tomou para si mulheres da linhagem, filhas dos homens, considerando os homens, da linhagem má, que veio da descendência de Caim. Essa é uma outra corrente teológica, não é? Então, o que nós precisamos entender de fato, que houve uma corrupção, que houve uma desobediência, que houve uma situação de calamidade, não é? E nós vamos ver que diante disso, eles resistiam o Espírito Santo. Apesar da insistência, da persistência do Espírito Santo, né, em conduzi-los à consciência de erro e uma consequente volta para Deus, eles não quiseram. Aí lá no capítulo 6, o versículo 3 de Gênesis, os irmãos podem conferir aí, vai estar escrito assim, ó: por esse erro, né, de tomar os filhos de Deus, tomar as filhas dos homens, por esse erro calamitoso, Gênesis 6, 3 vai dizer assim, ó: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Aí Deus determinou, ó, agora 120 anos, pronto, acabou. Foi muito grave isso que vocês fizeram. Então o meu espírito não agirá para sempre no homem. Limitou a idade. Interessante, irmãos, esse número aqui, 120 anos, simbologicamente, que a Bíblia também trabalha muito com os símbolos, né? As 12 tribos, as 7 dispensações, e alguns números são importantes. 120 é a idade a partir daí. Nós vamos ver que quando Salomão ele constrói o templo do Senhor, ele levanta 120 sacerdotes que estavam ali realizando um trabalho sacerdotal, mas a nuvem os cobria de maneira que eles não conseguiam ficar de pé, né? Depois nós vamos ver, lá no Pentecoste, já na fundação da igreja, quantos irmãos receberam o batismo? 120. Então, uma coordenação perfeita da graça de Deus, o Espírito Santo deixou de agir eternamente lá, em Gênesis 6 e 3, e agora o Espírito Santo, conforme Joel profetizou, derramar é o que, irmãos? Transbordar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Então, nós vamos ver que, mesmo assim, essa atitude de rebeldia contra Deus e o seu Espírito, né, o homem continuou no pecado. E aí veio o quê? Dilúvio. Deus achou Noé. Onde começou? Os filhos de Deus tomaram para si mulheres, filhas dos homens,
E aí Deus manda, através do Espírito Santo, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. O Espírito Santo, irmãos, atuou nos líderes do Antigo Testamento, atuou. Essa é a palavra, né? Por exemplo, José foi evidenciado com a capacidade de revelar os mistérios, com sabedoria para administrar, né? Quando Faraó tem lá suas visões, ele manda chamar a José e vai dizer: acharíamos um varão como esse em que haja o Espírito Santo de Deus? E sempre que esses homens lá do Velho Testamento sentiam uma dificuldade, diz a Bíblia que o Espírito Santo vinha. A diferença é que agora ele está aqui, sempre. Porque Jesus enviou ele. Diz a Bíblia que Moisés mostrou autoridade divina para liderar com sabedoria e legislar o povo de Deus, né? Lá naquele texto que mostra os 70 anciãos, mostrando habilidade, como cooperadores na condução dos filhos de Israel, que foram escolhidos por Moisés, diz a Bíblia, lá em Números 11, versículo 17 especificamente, fala assim, ó, o Senhor Deus manda dizer assim, ó: tirarei do teu espírito, do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, sobre os 70. Moisés estava com o Espírito de Deus, Deus mandou dizer, ó, vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre os 70, para eles ter sabedoria, para te ajudar a liderar e legislar sobre o povo de Israel. O Espírito Santo atuando nos líderes do Antigo Testamento. Nós vamos ver lá em Otoniel, quando ele adquiriu sabedoria para julgar Israel, a palavra de Deus fala assim, ó, e veio sobre ele. Os irmãos vão ver que sempre é assim, ó, e o Espírito Santo apossou, o Espírito Santo veio, né? E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e Otoniel julgou a Israel com justiça. Bezaleel, aquele que foi escolhido, né, para construir as peças todinha do tabernáculo, um negócio difícil de fazer, né? A palavra de Deus nos diz que e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para ele construir as peças de ouro, as medidas certinhas do tabernáculo. A palavra de Deus vai nos dizer que ele foi cheio do Espírito de Deus para fazer aquela obra específica. Os irmãos estão entendendo isso? Para atuar em certas ocasiões, o que é diferente de hoje. Hoje você pode ter o Espírito Santo constantemente na sua vida. Ele é uma pessoa e está à sua disposição. Gideão encontrou coragem para lutar, não é? Lá em Juízes 6:34 fala assim, ó, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão para lutar. Sansão, né, nos seus momentos de apuro lá, diz a Bíblia lá em Juízes 14, fala assim, ó, então o Espírito do Senhor tão possantemente, ou seja, tão poderosamente, se apossou dele. Saul foi contado entre os profetas e assim continuou enquanto temeu Jeová. É interessante, né? Saul estava andando lá ainda como um rapaz normal, juntamente com o seu moço. Samuel recebe a ordem de Deus para ungir ele rei. Unge ele rei, ele sai andando, mas Deus já havia dito que ele receberia o dom de ser profeta. E vinha descendo um monte de profetas do monte, e quando chega lá no pé do monte, Saul chega perante eles, diz a Bíblia, aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás. Saul começou a profetizar no meio dos profetas, ninguém nunca tinha visto ele profetizar.
E aí eles começaram até a dizer, mas quem que é esse? Não é o filho de, acho que é Uzias, né? Quias. É esse. E ele profetizou lá perante todos os profetas. Aí surgiu até um provérbio lá, né? Então nós vamos ver, irmãos, que o Espírito Santo visitava esses homens de Deus lá no passado em ocasiões especiais, solucionando o problema, resolvendo as situações que acontecia com o povo de Israel, não é? Nós vamos ver que Davi, né, para ter força, ser poeta, cantor, profeta, 1 Samuel 16 fala assim, ó, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, para ter essas condições, né? Aqui os profetas trabalharam e agiram no poder do Espírito Santo, ministrando não para si mesmos. Os profetas não ministravam para eles, né, mas eles profetizavam ao povo de Deus. Mas para nós, né, da atual geração, vai dizer assim, Ezequiel 2:2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. O Espírito vinha, visitava, resolvia a situação, né? Diferente de hoje, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a presença, né, do Espírito Santo, o seu poder, atinge, irmãos, todo o universo. O seu poder é de incalculável valor, né? Toda a necessidade dos crentes estão depositada com o Espírito Santo. Basta nós aprender. Tem um livro que diz Bom Dia Espírito Santo. É um livro que alguém tem os seus pensamentos a respeito, mas eu já li ele. Eu não vi nada de controverso. Eu vi que realmente o autor enfatiza muito o Espírito Santo como um amigo, como uma pessoa, onde você conversa com ele, né? Como se estivesse conversando com alguém da sua família, lá dentro do seu lar. É assim que você precisa tratar o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, está do seu lado, né? Então, nós precisamos entender isso. Ainda sobre a obra do Espírito Santo, terminou a época do Antigo Testamento, começou um período chamado de período interbíblico, né? 400 anos, quando parecia que o Espírito Santo estava em silêncio. Isso é uma verdade, é uma transição de tempos, né? Nenhuma voz profética inspirada pelo Espírito Santo foi ouvida, proclamando a mensagem de Deus ao povo. Essa época de silêncio foi seguida por um período de atividades espirituais sem precedente. Começou lá no Pentecoste. O Espírito Santo agiu de forma abundante lá no Velho Testamento, né? Visitando sempre os irmãos, os patriarcas, nas suas necessidades. Porém, maior ocupação e maior atividade estavam reservadas para o Novo Testamento, para a igreja de hoje, né? Vamos ver lá o que diz a palavra de Deus com respeito a João Batista. A palavra de Deus lá em Lucas 1, versículo 15, fala assim, ó, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Percebam a diferença? Desde o ventre da sua mãe. Presença constante do Espírito Santo de Deus. E essa presença do Espírito Santo fez com que João Batista não temesse nada, até a sua cabeça ir num prato, porque falou a verdade. Cheio do Espírito Santo de Deus. João estava destinado a uma missão, né? Grande interesse dos céus, proclamar e anunciar a chegada do Messias, do Salvador do mundo. E ele avançou no seu propósito, mas estava revestido do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo em João Batista evidencia a autoridade com que ele exortava, né? A gente lê a Bíblia, a gente parece que é até tremer quando João fala assim, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da... Não é?
produzi frutos dignos de arrependimento. Eis que é chegado o tempo, com autoridade, com ordem, ele ministrava, exortava, pela firmeza que ele anunciava a salvação, a energia que ele tinha de denunciar o pecado, né, ensinava o caminho de retorno a Deus, como voltar a Deus, o pecador, convicção que ele fazia do caráter sobrenatural do ministério de Jesus. Então, João estava revestido do poder do Espírito Santo. Em Cristo, uma grandeza. O Espírito Santo esteve com Jesus Cristo em todos os momentos, inclusive na terra, né? Primeiro, concebido pelo Espírito Santo. Lucas 1:35. Ungido com o Espírito Santo. Atos 10:38. Guiado pelo Espírito Santo. Mateus 4:1. Cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas 4:1. Realizou seu ministério no poder do Espírito. Lucas 4:18-19. Ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito. Deu mandamento aos apóstolos após a ressurreição por intermédio do Espírito Santo. Doador do Espírito Santo. Já imaginou, irmãos? Teve com o Espírito Santo em tudo e quando ele sobe, ele doa o Espírito Santo para nós. Jesus Cristo viveu toda a sua vida terrena dependendo inteiramente do Espírito Santo e a ele se sujeitou. E nós? Estamos aqui na terra. Vivemos, e uma das nossas orações, irmãos, precisa ser essa: Espírito Santo, que eu viva inteiramente na sua dependência. Porque se nós quiser depender de nós mesmos, irmãos, ou de outrem, não dá. Mas na dependência do Espírito Santo, nós somos vencedores. O Espírito Santo em relação ao crente, o que ele pode fazer? Vamos ver? Regenera, batiza-o no corpo de Cristo, né? Habita no crente. O Espírito Santo sela o crente. O Espírito Santo proporciona segurança, viu? Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Esse medo que eu digo aqui, irmãos, diz a história, tem alguns estudiosos, que um medo é necessário. Porque senão o homem cometeria muitas loucuras, né? Precisamos ter um medo calculado. Às vezes, medo de pecar, precisa ter, não é? Mas o que eu estou dizendo, enfrentar as dificuldades, as lutas, as perseguições, precisamos ter a segurança do Espírito Santo. Ele nos fortalece, ele nos enche, ele nos liberta, ele nos guia, ele chama nós para um serviço especial, ele orienta no serviço cristão, ele ilumina, ele instrui e ele capacita o crente. O Espírito Santo faz tudo isso na sua vida. Sabe por quê? Porque ele está aqui. Diríamos que a Trindade Santa, Pai e Filho, está lá, né, diz a Bíblia, o Espírito Santo está aqui conosco. Todas as nossas atividades, o Espírito Santo está conosco. Batismo com o Espírito Santo, nós precisamos acelerar para não ultrapassar o tempo, né? Já era uma promessa do batismo. Joel profetizou, né? Nós vamos ver aqui, o Espírito Santo veio ocupar no seio da igreja a sua maior obra. Por isso nós temos que realmente ter a certeza que o Espírito Santo está conosco. E para quem que é essa promessa de fato, pastor? Lá em Atos 2, 38 e 39, fala assim, ó, a promessa é para vós, que era quem? Os judeus ali presentes, representando os demais compatriotas, a nação com a qual Deus fizera aquela antiga aliança. O Espírito Santo era para eles. Mas o Espírito Santo era para os vossos filhos, os que existiam então e as gerações sucessivas. Mas o Espírito Santo era para todos que ainda estão longe. Pode ler lá para os irmãos ver. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar.
Não é isso que diz lá na palavra de Deus? Para todos quanto o Senhor nosso Deus os chamar, para todos universalmente, para todos os gentios, para todo indivíduo que responda à chamada de Deus. Deus chamou, o Espírito Santo está pronto para te atender. Então, o Espírito Santo, a promessa é: a vós, aos vossos filhos, os que estão longe, a tantos quanto o Senhor chamar. E aí, irmãos, a natureza deste batismo com o Espírito Santo, né? Um pouquinho de batismo. Derramamento, com relação ao Espírito Santo na vida do crente. O batismo revela a maneira gloriosa que o Espírito Santo enche e preenche a igreja, né? Tem o enchimento, é a plenitude do Espírito Santo, nós enchemos às vezes inteiramente, de tal modo que nós andamos às vezes de um lado para o outro. Não é assim quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo? Que aconteceu lá no Pentecoste, até acusavam que eles estavam embriagados. Pedro teve que entrar na defesa: olha, eles não estão embriagados. É a 3ª hora do dia, é 9 horas da manhã, é impossível estar embriagado. Eles estão cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, e por fim, os dons do Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses 5 minutinhos aqui que nos resta. Os dons do Espírito Santo. Às vezes tem gente que fala assim: eu não tenho nenhum dom, mas você tem pedido? Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo podem ser descritos como uma dotação ou concessão especial e sobrenatural da capacidade divina para um serviço especial da igreja. Então, primeiro, os dons do Espírito Santo, relacionado lá em 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 1 até o 11, vai falar dos dons do Espírito Santo. E aí eles estão divididos em 3 grupos distintos. Primeiro, dons de revelação. Que dons são esses? Revelação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. Então, esse dom aqui é maravilhoso. Né? Então, a palavra do conhecimento, só vou citar um exemplo, porque senão não vai dar tempo, né, irmãos? Aconteceu lá com o primeiro, né? Vamos citar aqui Eliseu. Eliseu, lá em 2 Reis 6, 8 ao 12, né? Quando a ruína, né, da casa de Eliseu adivinha lá os conselhos do rei da Síria. O rei da Síria estava querendo acabar com todo o povo de Israel, e ele sentava com o seu exército para traçar os planos lá. Deus revelava tudo para Eliseu. Eliseu ia e falava com o rei de Israel: ó, é assim, assim, assim que eles estão planejando. Fica na posição certa. E o rei da Síria não conseguia atingir o povo de Israel e ficou enfurecido e falou: olha, descobre aí o que acontece. Tudo que eu falo para vocês, quem de vocês aqui que está me traindo? Não, é a revelação, o dom da revelação da palavra dado ao profeta Eliseu. Então, resumindo a história, né, da definição dos dons espirituais, palavra do conhecimento, Deus dá a cada um de nós, né? O profeta Aías, né, ele prediz a ruína da casa de Jeroboão. Antes da mulher de Jeroboão chegar lá, Deus já tinha dado discernimento para ele, tudinho do que ia acontecer. Então são vários os exemplos, né? Jesus, quando Natanael chega lá, Jesus já tinha visto ele muito antes. Falou tudo sobre a vida dele. Onde o senhor me viu? O senhor está falando tudo isso aí, né? Dom do Espírito Santo, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, são dons, viu? Você pode pedir. Não sei se o Espírito Santo vai conceder, mas pedir você tem que pedir. É uma maravilha, né? Palavra da sabedoria.
Para que acontece? Quem tem dom de palavra de sabedoria? Faz uma reunião, né, pastor Geraldo? Está uma intriga tremenda lá, não dá conta de resolver o problema. De repente, o Espírito Santo deu o dom para um obreiro, para alguém, ele fala uma palavra de sabedoria e resolve uma situação. Isso aqui não é a sabedoria que nós falamos, todo crente tem uma sabedoria de Deus. Não, isso aqui é um dom que nós estamos citando especificamente. Um dom onde Deus usa alguém com esse dom, ele fala e acalma a tempestade, resolve o problema. Dom, discernimento, palavra da sabedoria. Nós não podemos confundir esse termo, palavra da sabedoria, com a sabedoria geral, né? Discernimento de espíritos é um dom maravilhoso, né? Através deste dom, Deus revela ao crente a fonte, o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual, né? Deus revelou ao apóstolo Paulo o tipo de espírito que estava naquela jovem lá, né? Eles iam andando e ela vinha profetizando atrás deles, dizendo: aqui estão indo os homens que servem ao Deus Altíssimo, por vários dias, até que Deus falou: isso não é meu não. Paulo vira para ela e fala, expulsa, repreende o diabo da vida daquela moça, e ela vai embora. Inclusive causou um prejuízo para o povo lá, porque ela adivinhava, ela fazia, né, dava prejuízo lá. Mas Paulo teve o discernimento se aquele espírito era de Deus ou não. Não estava amaldiçoando, né, pastor Geraldo? Mas não era de Deus. Entenderam, irmãos? Não era uma maldição, mas não era de Deus. Vamos ver, né? Quando os dons de cura, né? É interessante, irmãos, o dom de cura, às vezes Deus dá o dom de cura, mas não é todo tipo de cura. Eu estava estudando isso e eu vi hoje, né, uma característica muito própria dos apóstolos, que Deus realizava muitos milagres através deles, né? E, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá na ilha de Malta, diz a Bíblia que ele cura, né? O pai de Públio curou ele, mas lá no versículo 2 Timóteo 4:20, fala assim, ó, deixei Trófimo doente em Mileto. Não curou. Porque o dom de cura, existe diversos tipos de dom de cura. E às vezes Deus está te dando um dom de cura, mas não é para todos os efeitos. Então, os dons são vários dons, né? Nós vamos ver depois os dons de operação de milagres, né? Milagres, maravilhas, enfim. Então, não dá para a gente avançar muito sobre os dons aqui. Mas Deus dá os dons, o Espírito Santo concede, mas nós precisamos buscar, precisamos pedir. Dom da fé, né? Essa fé especial. Qual que é esse dom da fé? É aquela fé citada lá em Hebreus 11. Todas aquelas vitórias dos patriarcas, inclusive citando outros que não eram, como aquela Raabe, a prostituta, a fé tão grande, esse é um dom de fé. Por isso que às vezes a gente vai orar, a gente fala assim, ó, todo mundo tem fé, mas às vezes você vai orar por um enfermo e fala assim, você tem fé que Jesus pode te curar? É um dom que Deus dá para quem ora e para quem recebe a oração. É dom de fé. Dom de variedade de línguas. É um dom, né? É a expressão falada sobrenatural de uma língua nunca estudada pelas pessoas. E quem fala, às vezes ele fala, mas ele não interpreta, porque é uma língua sobrenatural de Deus, né? Agora, nós vamos ver a interpretação das línguas, é algo importante, irmãos, para os irmãos entenderem. Se não tiver o dom de variedade de línguas, não tem interpretação de línguas. Porque um está falando em línguas, mas se não tiver um outro que tem várias línguas, o dom de variedade de língua, ele vai pegar aquela língua do irmão e interpretar ela.
Então, o dom de interpretação de línguas só vai funcionar na igreja se tiver alguém que tem o dom de variedades de línguas. Aí o Espírito Santo dá o dom àquela pessoa e alguém está falando em língua e o que tem o dom de variedade interpreta. Porque não é uma interpretação comum como nós vemos aí. Alguém vem pregar aqui lá dos Estados Unidos e tem um intérprete aqui. Não, não é assim. Não é? Então, interpretação aqui não é a mesma coisa que tradução. Amém, irmãos? E por último, a profecia. Né? A profecia é uma manifestação do Espírito de Deus e não da mente do homem. É concedida a cada um e tem um fim proveitoso. Profecia, ela consola, ela exorta, ela edifica. Quando a gente fala assim, profecia do homem, profecia de Deus, profecia do diabo, não é que isso é legal não, viu, irmãos? Profecia mesmo é de Deus. As outras, às vezes, o homem fala por emoção de si próprio, mas não é correto, e nem é do diabo, mas existe. Agora, qual é a verdadeira que nós queremos? Aquela que Deus usa o seu servo como profeta de Deus mesmo. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós entendamos o Espírito Santo como uma pessoa que está do seu lado aí, né? Diferente de quando foi lá no Antigo Testamento. Muitas vezes o Espírito Santo apareceu, tomou, apoderou-se, mas hoje ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Deus abençoe a sua igreja. Nós não podemos aqui avançar mais. Na próxima terça-feira, nós estaremos, se eu não me engano,